de manhã, nós falamos sobre ser um bom recebedor, porque a maior parte da igreja, ela é travada pelo diabo, que é acusador. O diabo chega para você e diz: você não é filho, você não é filha, você é pecador, você não merece. E nós ministramos que tudo que Deus nos entrega não é porque a gente merece, é porque Ele nos ama. E eu quero te falar que hoje Ele quer te entregar algo. E primeiro Ele entrega algo espiritual para que depois se materialize. Nós chamamos as coisas que não são como se já fossem, através da nossa fé. Quando nós cremos e estamos dispostos a receber, então seja um bom recebedor. Como o filho pródigo, ele foi um bom recebedor. Ele foi um mau filho, renegou o pai, abandonou sua casa. O seu testemunho foi de desonra absoluta, até que ele volta. Ele pensou: eu vou procurar o meu pai e vou dizer para ele: Deus, somente contra ti eu pequei. Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra a terra, eu pequei contra ti, me perdoa, eu não quero mais ser considerado seu filho, agora eu quero ser só um jornaleiro, eu quero ser só um servo, um funcionário aqui na sua fazenda. E quando ele se aproxima do pai, o pai lhe abraça e lhe beija, sem ele merecer. Ele estava emporcalhado pelo pecado do mundo, mas ele é resgatado naquela hora, e ele é um bom recebedor. O pai coloca o anel de ouro no seu dedo, o anel de autoridade. Quando alguém fosse falar contra ele, não podia falar, porque a sua autoridade tinha sido restituída. Ele não disse: não papai, eu não mereço esse anel, não ponha no meu dedo. Muito pelo contrário, ele disse: pai, obrigado, o Senhor está me devolvendo a autoridade que eu renunciei, que eu abri mão, que eu perdi. Na verdade, tudo aquilo que Deus te dá, o diabo só rouba porque você entrega. Não entregue mais nada, saiba ser um bom recebedor. As suas vestes estavam imundas, e quando a Bíblia fala de vestes, fala da nossa condição espiritual, e o pai lhe dá novas vestes, limpas. Ele troca, e o filho diz: não papai, eu não mereço, eu quero andar todo maltrapilho. Ele recebeu, ele foi bom recebedor. O pai colocou novos calçados nos seus pés. Teve festa, música, dança, churrasco. Ele não disse em nenhum momento: não pai, eu não mereço, não é para mim. Para de dizer que você não merece e começa a dizer: eu sou filho, eu quero. Você não merece, mas é pelo amor, Ele te ama. E eu disse hoje pela manhã: você vai sair daqui com uma certeza no seu coração de que você é filho amado, e que você é filha amada. Não importa a tua condição humana, porque o teu milagre começa com a sua condição espiritual, e a tua condição é de filho e de filha. Você já foi alcançado, você já foi escolhido, você já foi eleito, você já foi chamado, você já foi atraído. Seja um bom recebedor. Sabe, tem gente que bloqueia aquilo que Deus quer fazer, porque ele diz: não, eu não mereço. Não é que ele não quer, é que o diabo é acusador. E o diabo, ele quer te afastar, não da bênção, ele quer te afastar, não do teu Deus, ele quer te afastar do teu pai. Então, quando você
entra na presença deste Deus em oração, você deve dizer assim: eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim. Eu sei que eu não mereço, mas o Senhor não me dá porque eu não mereço. Eu quero te falar que eu me apresento a Ti como filho, porque aquele rapaz teve livre acesso, porque ele era filho, nunca deixou de ser filho. Aquilo que ele fez não implicou numa condição para deixar de ser filho, embora na tradição dos judeus ele perderia esta condição, mas diante das condições do céu, das tradições do céu, da constituição do céu, você não vai perder o teu direito. Caminha com Ele, anda na presença dEle, seja obediente, ouve a sua voz, e você vai ser honrado. Amém. Doce presença, presença santa, que está sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoramos por tua presença aqui, e que renova os nossos corações. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, coloca para nós, por favor. Eu estava com saudade do telão já. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Diga: eu creio que Ele existe. Olha agora. E é galardoador, presenteador, abençoador daqueles que o buscam. Diga: nunca mais o diabo vai levar aquilo que é meu por direito. Diga aí: nunca mais o diabo vai roubar aquilo que é meu por direito. Eu sou filho, eu sou filha. Não entrega tua alegria, tua paz, tua fé. Nada pode abalar tua fé. Nada. Nada. Tua fé tem que ser como os montes de Sião, que não se abalam. Quando você começa a entender essa condição, você começa a romper. Não importa nada à sua volta. Deus, Ele vai mudar o que precisa ser mudado. E tudo que você precisa é ter um coração aberto e disposto a receber. Diga: a partir de agora, eu sou um bom recebedor. Sabe, até presente. Muitas vezes eu vou te dar um presente, o que você fala? Não precisava. Mal recebedor. Pastor, eu não mereço. Mal recebedor. Dá. Você sabe que eu era doente na minha alma. Passava o dia do meu aniversário, eu dizia assim: meu aniversário já passou. Agora, meu aniversário acontece nos 365 dias do ano. Pode dar presente. E não tem essa de atraso não. Seja um bom recebedor. E é interessante que nós aprendemos isso com Deus. Porque nós, como filhos, muitas vezes pisamos na bola, mas a gente diz: Deus, me perdoa, eu pequei.
Sabe quando Ele te perdoa? Na mesma hora. Ele não diz assim: hoje eu não estou muito bem, não conversa comigo, eu vou pensar no seu caso, daqui 15 dias você ora. Sabe quando Ele te perdoa? Na hora. Se confessares os vossos pecados, é uma condição. Você pode confessar como pode não confessar. Se você crê, obrigado, filho, pode tirar do telão. Se você confessa, você tem um advogado fiel e justo para te perdoar de todos os pecados e de purificar você de toda injustiça. O diabo não quer que você saiba disso. Quando você abriga essa verdade no teu coração, o nome disso é revelação. Você não vai andar mais alienado. Aí você não vai viver mais deprimido, angustiado, perturbado, endemoniado. Diga: a partir de agora eu quero viver como filho, como filha. Diga: eu terei todas as conquistas que até hoje eu não tive. Diga: eu nunca mais quero ser obstáculo para mim mesmo. Diga: Deus, faz tudo que o Senhor quer fazer na minha vida. Quebra todo impedimento. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu gostaria de pedir a você que está em casa para que compartilhasse com outras pessoas o nosso culto e que você pudesse curtir. Depois do culto, amanhã ou durante a semana, eu gostaria que você assistisse novamente, porque estas verdades têm que sair da tua mente e cair no teu coração. Tem pregações que eu cheguei a ouvir mais de 30 vezes. Aí você diz: pastor, o senhor não faz outra coisa além de ouvir ministrações? Se você soubesse a importância de se preparar espiritualmente, muitas batalhas vão ser ganhas, porque Deus é com você. Não adianta falar que é crente, frequentador de igreja, mostrar carteirinha de membro. O que vai fazer a diferença é a unção que está sobre vós. E esta unção é verdade, não é mentira. 1 de João 2,27. A tua vida vai mudar radicalmente, e a unção que vós recebestes dele fica em vós. Mas pastor, eu acho que eu não tenho mais unção, eu acho que a minha unção acabou, eu acho que o Espírito Santo foi embora. Tem gente que pensa assim. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Diga: eu já estou selado. Diga aí: eu já estou selado. Então preste atenção, não entristeça mais o Espírito e veja a manifestação dessa unção na tua vida. Você é diferente dos demais. Você é diferente dos outros. Olha para quem está do seu lado e diga de longe: você não dá, né? Está de máscara. Você tem pedigree. Nós somos filhos. Você é filha. Sabe uma coisa que faz toda a diferença na vida do crente? É a sua identidade. Qualquer lugar que você vai, perguntam o teu nome, não perguntam? Perguntam para você nome do pai e nome da mãe. Pergunta nacionalidade. Perguntam dia, mês de ano que você nasceu, e você apresenta um documento chamado RG.
registro geral, a carteira de identidade. Preste atenção. Você tem que entender que é uma nova criatura. Você nasceu de novo. E nasceu da palavra em voz enxertada. Você foi transferido do reino das trevas para o reino da luz do seu tão grande amor. Hoje você é filho e filha do Deus Altíssimo. Imagina isso. Fala aí de boca cheia: eu sou filho ou filha do Deus Altíssimo. Dá para entender isso? É uma doideira. É de pirar o cabeção. Você é filho do Deus Altíssimo. Porque Jesus para você não é só uma religião. Ele foi o cordeiro imolado antes mesmo da fundação do mundo. Ele foi sacrificado naquela cruz para você ser salvo e alcançado pela sua graça infinita. Quando nós olhamos para a graça de Deus, nós pensamos que a graça de Deus é finita, tem limite, tem tamanho. Queridos, a graça de Deus para os filhos é infinita. Enquanto o mundo vai experimentar do juízo, a igreja vai experimentar da sua justiça, pela sua graça. E graça significa no grego dom imerecido, é presente. Imagina, Deus quer te dar um presente e você talvez nunca tenha aberto o pacote. A gente fica impressionado só com a aparência. Quando você começa a conhecer um pouco mais da graça de Deus, você vai viver pisando nas nuvens. Às vezes parece que eu vou voar, só falta asas. Você precisa viver mais céu do que terra. Preocupação, receio, medo é terra. Socorro, mão estendida, promessa cumprida é céu. Quando você entende a sua condição, você vai pensar: é tudo uma questão de tempo. Eu já estou me preparando para o dia da vitória. Eu já estou me preparando para o dia da conquista. Eu já estou me preparando para o dia da restituição. Eu já estou me preparando para o dia da bênção. Mas quando você não entende que a graça de Deus é infinita, você se prepara para o dia ruim. O Senhor Jesus disse que o dia mau viria, e nós vamos enfrentar o dia mau. Sabe por quê? Porque a nossa fé não falha. O nosso Deus não tarda, e Ele também não se adianta. Ele vem no tempo certo. Marta e Maria disseram: Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. O que está sendo dito? O senhor atrasou. O relógio de Marta e Maria era um, o relógio do céu era outro. Me mostra onde ele está. Vamos lá. E quando chegou no cemitério da saudade, ele deu um grito: Lázaro, sai para fora.
E ele ressuscitou. Você imagina quando ele morreu pela segunda vez? Todo mundo ficou pensando, acho que ele vai ressuscitar de novo. Sabe por que Jesus chamou o nome dele, Lázaro, sai para fora? Se ele não tivesse dito o nome, os defuntos todos iriam ressuscitar. Você tem que saber que todo poder está na mão do nosso Deus. E Ele chega para você como igreja e diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E Ele transfere para a igreja: eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e desfazer toda a obra do diabo, e nada, absolutamente nada, lhe causará dano, mal algum. Não fique esperando retaliação, ataque, contra-ataque, ofensiva, contra-ofensiva. Saiba que você está coberto com o sangue de Jesus. Quando o diabo olha para você, ele vê você vermelho, coberto com o sangue carmesim, o mesmo sangue que profeticamente foi derramado no Monte Calvário. E ele diz: eu não posso tocar neste. Ele é propriedade única e exclusiva do Deus vivo. Por que ele toca? Porque você não entende a tua condição. Você precisa saber que no reino espiritual também tem uma identidade. Paternidade. Deus Altíssimo. Data de nascimento, o dia que você se converteu de verdade. Nacionalidade, é engraçado que nós nascemos aqui, mas não somos daqui. O céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Olha o que Jesus disse: na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou-lo diria. Eu vou na frente preparar lugar para vocês. O inferno não foi feito para nós, o céu foi feito para nós. Diga aí: eu vou para o céu. Amém? Porque tem gente que pensa que vai morar eternamente no inferno. Não, eu não mereço o céu não, eu pisei na bola hoje. Eu sei que você pisou na bola. Eu sei que às vezes você descompensa. Às vezes você xinga, fala palavrão, pragueja, amaldiçoa. Eu sei. Eu sei que às vezes você trata a esposa mal. Eu sei que às vezes a esposa faz greve para castigar você. Eu sei também. Eu sei que você não é um bom crente. Eu sei que você não é contínuo, constante, perseverante, determinado. Eu sei como pastor. E ele também sabe. Eu sei que você não é perfeito. Nem eu também, bem-vindo ao clube. Mas nós não podemos cometer aqueles pecados primários. Porque hoje nós vivemos na luz, amém? A carne não pode mais ter poder sobre as nossas vidas. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Ele já venceu o poder do pecado. Ele resistiu às tentações, para que eu também pudesse vencer. Rompa, muda a tua história, vira a página, para de patinar. Tem gente que não sai nunca do lugar.
Se posiciona. E tudo que você precisa é de Deus na tua vida. Você é o quê? Você é quem? Frequentador de igreja? Ouvinte? Tiago 1:22 diz assim, que você não deve ser apenas ouvinte, mas praticante. Busque a tua própria experiência com Ele. Nenhum crente sem experiência permanece. E não estou falando de experiência de pedir coisas, eu estou falando de experiência de ser transformado, viver esta graça que transborda, que impacta o nosso caráter, personalidade, temperamento, e que nos dá uma identidade nova. Quando você compreende o porquê é que Jesus morreu naquela cruz, você nunca mais vai ser o mesmo. Quando você recebe por revelação no seu coração o amor que foi derramado de Deus para alcançar você neste século, imagina o que Jesus fez por nós. Foi há mais de 2000 anos atrás, e esta palavra nos alcança até hoje, e o Espírito Santo testifica no nosso coração, de que esta palavra é a verdade. Olha o que diz em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é a palavra, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha o que o apóstolo Paulo falava. Esta palavra é digna de toda confiança. Diga aí, esta palavra é digna de toda confiança. Sabe por quê? Ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que escolheu homens santos e ditou a Bíblia Sagrada. E quando nós lemos o que aqui está escrito, com a Bíblia aberta, é a boca de Deus falando conosco. Deus, Ele quer te curar no seu corpo físico, Ele quer te sarar na sua alma, Ele quer te libertar no seu espírito. Chega de viver como você sempre viveu, chega de ser vítima, chega de ser vítima capaz. Sabe por que você nasceu? Você nasceu para revolucionar o meio onde você está. Você é um agente de transformação. Cristo em vós, a esperança da glória. E o diabo, se ele faz você se sentir um tadinho, um coitadinho, um Zé Ninguém, amigo do coisa nenhuma, nada vai mudar. Mas quando você sai daqui compreendendo que foi revestido de autoridade e poder, pode ter certeza que as coisas não vão te controlar mais, você vai controlar as coisas. A palavra de Deus diz em Gênesis, aleluia, Gênesis glória a Deus.
no capítulo 2, deixa eu ver se é o 2, ou melhor, já achei, é 1:26, Gênesis 1:26, diz aí: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é espírito, amém? A Bíblia diz que Ele é o Pai dos espíritos. A Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adoram em espírito. Presta atenção, você é espírito, tem uma alma e mora num corpo. Você não é só corpo e alma, você é espírito. Aonde que Deus fala com você? No seu espírito. Nota que tem o reino mineral, existe o reino vegetal, existe o reino animal, e nós aprendemos na faculdade que nós pertencemos ao reino animal, só que somos racionais, não agimos por instinto, mas a Bíblia diz que nós pertencemos ao reino espiritual. Eu sou como Ele. E façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. No versículo 28 diz assim, 1:28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Entenda algo aqui, você tem domínio sobre as circunstâncias, você tem domínio sobre as coisas, mas você não pode controlar pessoas. Vou repetir, você não pode controlar pessoas. Tem crente que faz oração controladora, oração feiticeira, não funciona. Nós não podemos controlar pessoas, mas a Bíblia diz que nós devemos entender, as coisas têm que se sujeitar a você, e você tem se sujeitado às coisas. É por isso que você sofre, fica decepcionado, desiludido. Você deve controlar as coisas. Quando a Bíblia fala a respeito do domínio próprio, em Gálatas, no capítulo 5, domínio próprio, controle, estar no prumo, no eixo, não descompensa. Tem hora que você precisa liberar a sua fé, e quando a Bíblia fala do dom da fé, sabe o que é o dom da fé? É a fé que Deus empresta para você na hora que você precisa. Não é uma fé nossa, é uma fé sobrenatural. Não ande mais como qualquer pessoa, sem identidade, sem paternidade, ignorando os princípios espirituais. Quando você olha para Jesus, aquela serenidade, mansidão, longanimidade, aquela bondade, aquele amor, é porque ele vivia desfrutando da graça infinita, da graça absoluta, da graça total, da graça completa.
Tem dia que você é crente, tem dia que você esquece que é crente. Não basta só ser crente, o crente é aquele que crê. Mas o filho, em todo momento ele é filho. E Deus é pelo seu filho. Deus protege, guarda, livra. Só que você precisa receber dele instrução. Ele é um Deus que instrui. Ele é um Deus que aconselha. Ele é um Deus que direciona. Aonde mora o nosso problema? Muitas vezes a nossa vida é toda bagunçada. Por quê? Porque a gente não pediu direcionamento para Ele, não pediu conselho, não pediu instrução. Você, como filho, aprenda a conversar com o seu pai. Diz a Bíblia que quando você entra no seu quarto, fecha a porta, puxa a cortina e fala com Ele, este Deus que te ouve em secreto te responde. Tem gente que espera uma voz audível, mas geralmente o Espírito Santo fala conosco através de uma voz suave e delicada. Elias disse que Deus não estava no estrondo dos raios, dos relâmpagos, dos trovões. Não estava. Não estava na penha que era rompida, que se quebrava. Não estava no vento forte, mas estava dentro dele uma voz mansa e suave, um sentimento aveludado. Sabe quando a gente parece que está lavando o pé com a meia? Tem alguma coisa errada, você não tem paz para fazer aquilo. O Espírito Santo está falando com você no teu coração, para que você não faça, para que você não vá. O problema é que tudo que a gente faz às vezes não tem a participação de Deus. Por isso que você precisa aprender a ser dependente dEle. Não seja dependente das suas capacidades mentais, das suas faculdades mentais. Não se ache qualificado, totalmente pronto. Vai buscar Deus. Deus fala que o teu servo ouve. Deus fala que o teu servo ouve. Deus fala que o teu servo ouve. E depois que você termina a sua oração, não saia do quarto, senta lá, ouve lá um louvor, uma adoração, ora no Espírito Santo. Ou se não, aquieta o teu espírito. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O problema é que a gente vive num turbilhão de emoções, a gente não consegue se desligar, e você precisa buscar essa dependência dEle. Calma, 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 se aquieta, se aquieta, se aquieta. Oração é você falar com Ele, e você acha que acabou aí, mas Deus quer te responder, Ele quer falar com você. Nós vemos isso lá no livro de Atos, e o Espírito Santo disse para não ir para esse lugar, e o Espírito Santo me advertiu. O Espírito Santo dependência. Como vem essa dependência? Quando eu tenho intimidade
relacionamento profundo, estreito, particular e pessoal com Ele. É quando você separa um tempo para ir ler sua Bíblia. Pega um caderno, uma caneta, fazer suas anotações. Eu tenho o hábito de marcar o que Deus fala comigo. Muitas vezes Ele coloca uma impressão forte no meu espírito. Eu sei que vem dEle. Muitas vezes é uma direção. Muitas vezes Ele me dá livramento. Sabe aquele negócio que não dá certo? E tinha tudo para dar certo, e eu humanamente já estava esperando que desse certo. Deus me livra. Você tem que aprender a caminhar com Deus. Não é Deus que tem que entrar no teu ritmo, é você quem tem que entrar no ritmo dEle. Deus, Ele não vai exigir de você algo além das suas forças, mas Ele vai te capacitar para você ir além daquilo que você tem vivido, porque nós somos dEle, mas somos muito carnais. Porque não dependemos dEle, não temos intimidade com Ele, não passamos tempo com Ele. Deus fala quando você acampa. E preste atenção, aquele que é menino vai buscar Deus para que Deus faça coisas, e Deus muitas vezes não te responde, porque você está colocando coisas no lugar da intimidade. Mas quando você de repente tem intimidade, você nem precisa pedir, o Senhor vai te dar. Ele é galardoador, presenteador e abençoador daqueles que o buscam. Você precisa aprender a servir a Deus. Quantos poderiam estar aqui e não estão? Quantos não vão voltar mais? Quantos já saíram do grupo de WhatsApp da igreja, grupo de casais, homens, mulheres, crianças, jovens? Esta pandemia vai mostrar aqueles que são e os que não são de Deus, aqueles que servem e os que não servem. Olha o que diz em Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Então voltareis e vireis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Então verás outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve e não serve a Deus. Na verdade, nós nos revelamos. Tem gente que diz: dê poder a esta pessoa, para que você a conheça. Não é o poder que muda a pessoa, é a pessoa que se revela. Neste tempo, era para a igreja estar mais unida, fervorosa, quebrantada, espiritual. Tem gente que dizia assim: pastor, eu não vejo a hora do culto voltar. Aí o culto volta. Aonde ela está? Deus é importante para mim. É por isso que a gente para de fazer tudo aquilo que a gente estava habituado a fazer, para vir aqui e dizer: eu estou dedicando a Deus 2 horas do meu tempo, 1 ou 2 vezes por semana. Quando não, durante a célula também. O nosso tempo
está sendo remido. O tempo está passando muito rápido. Isso pré-anuncia a volta de Jesus. Amados, o Natal foi ontem. Daqui uns dias a gente vai estar ouvindo Simone cantando. Então é Natal. Que mais? A outra parte da música. E o ano novo também. Quando tudo termina. É isso. Troquei toda a letra. Então é Natal. Amados, o tempo está passando rápido demais. E tem gente que está com a consciência anestesiada. Jesus disse que devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite logo vem. Quando você chegar lá no céu, você vai receber dele o seu galardão. Quantas pessoas precisam ser alcançadas pela graça de Deus que você já experimentou? Não espere outra pessoa ir orar por ela. Vá você! Não espere outra pessoa ir pregar para ela. Vai você! Não espere outra pessoa dar assistência. Dá você! Às vezes a pessoa me liga desesperada. Pastor, só precisa vir no hospital agora. Eu digo, aonde você está? No hospital. Eu digo, qual que é a diferença de você fazer o que eu vou fazer? Mas pastor, eu não sei fazer. Sabe? E o que a gente não sabe, a gente aprende na marra, não é? Sabe como que eu entrei para o ministério de libertação? Eu ligava direto para o meu pastor e dizia assim, pastor, manifestou. E eu gostava de ver o circo pegando fogo. E é um demônio raivoso, ele está gritando, ele está urrando, ele está berrando, ele está querendo morder. Aí o pastor foi uma vez, foi duas, foi três. Um dia eu liguei para ele, ele falou, é o seguinte, a partir de hoje eu não vou mais. Eu falei, e agora? Tem um monte de demônio nas pessoas. Ele falou, a partir de agora quem vai fazer libertação é você. E eu sonhava, gente, apanhando os demônios. Eles me mordiam, me arranhavam, me perseguiam a noite inteira no sonho. Aí eu chegava para ele e dizia assim, pastor, não dormi de noite, sonhei com demônio a noite toda, levei uma coça, uma pisa. Ele falou, sabe por quê? Existe legalidade na tua vida. Fecha essas brechas e Deus vai te dar autoridade. E aí, gente, eu comecei a orar e dizer, Deus, me mostra onde é que eu estou pecando. E para você quebrar com o pecado, romper com o pecado, porque pecado é gostoso, pecado é bom, e há quem diga que para o inferno pior ainda. É assim que o diabo engana. Ah, mas eu busquei o Espírito Santo, e eu me enchia, e eu queria ser muito usado por Deus. Gente, aquilo me atraía, ver as pessoas libertas, e é um negócio muito forte, não é? De repente, um espírito entra na vida da pessoa, e faz ela fazer o que ela faz. Isso não se trata de transtorno mental, só esquizofrenia. Vai além disso. Pode começar como algo natural e terminar como algo espiritual. E isso foi vivenciado por Jesus, e Jesus nos ensinou a expulsar os demônios e não doutriná-los. Expulsar. Vai para o inferno, vai para o abismo, vai para onde o Senhor determinar. Mas bate em retirada em nome de Jesus.
Uma vez fui expulsar o demônio, ele falou, eu sou manco. Eu falei, sai rolando. Em nome de Jesus. Aí o pastor me deu um livro para ler, Bill Subritzky, Demônios Derrotados. Segundo livro que caiu na minha mão. Aí que eu não dormia de noite. Aquelas coisas cabulosas do Ministério de Libertação. Ah, gente, mas eu era apaixonado por aquilo. Quando eu dizia para o demônio, sai! E ele saía. Eu falei, esse Deus é poderoso mesmo. Preste atenção, nós não temos em nós mesmos poder nenhum. Todo poder que recebemos vem dele. É dado do céu, amém? Esta autoridade nos foi delegada por Jesus. Que horas são? Só para eu me... Obrigado. Imagina só, você operando no reino espiritual. Tem pais que me ligam no meio da noite, pastor, meu filho está febril, estou desesperado, a febre não abaixa. Eu falei, vamos orar antes de levar para o médico. Ele falou, o senhor vai vir aqui? Eu falei, não. A primeira vez eu oro até por telefone, põe no Viva Voz. Mas depois, o pai aprende a orar, a mãe aprende a orar. Pastor, não há quem aguente meu filho. Ele não é mais o mesmo. Está usando droga. Está rebelde. Irmã, ora por ele dentro desse quarto. Quantas vezes a irmã orou pelo seu filho no quarto? Nunca. Você vai dizer para o diabo, dentro do quarto do meu filho você não vai entrar. Na vida dele você não vai entrar. Possuir o meu filho, não vai possuir. Ele é filho da promessa, é herança de Deus, e ele vai ser bênção na minha vida. Eu não aceito que ele seja aliciado, eu não aceito que ele seja arregimentado pelo tráfico, pelo crime. Ora na cama. Mas pastor, não é meio místico esse negócio de orar na cama? Ora, abençoa o lugar onde ele dorme. Pode ungir, pastor? Pode. Mas entenda, o milagre não está no óleo que você derrama, é na fé que você libera. Porque tem gente que bota toda a fé no óleo. É na fé que você libera, é um ato profético. Por isso que tem ministérios que criticam quem unge com óleo. Eu vi na internet um pastor, ele colocou encerado no púlpito, e ele foi ungido com não sei quantos 1000 litros de óleo. O óleo escorria no púlpito inteiro, escorria pela igreja, um negócio ridículo. Ele só tomou banho de óleo. Porque quando Deus quer fazer, gente, pode ser uma gota do óleo. Não precisa ter exagero. Mas tem gente que extrapola. Ora pela cama, na cama, né? Ora no travesseiro. Tem uma mulher uma vez trouxe uma cueca do marido para orar. E eu pedi para ela, seja discreta, irmã. Ela pegou a cueca, abriu no meio da igreja. Não, o senhor não vai impor mão. Eu falei, melhor não, irmã. De longe, só assim, né? Não, mas unge, pastor, a cueca do meu marido. Tá bom, Deus abençoe esse cirolão, essa cueca samba canção aí. Espera um milagre na vida dele. Desperta tu que dorme, sei lá. É só graça. Quantas vezes, irmã, você entrou naquele quarto para orar pelo seu filho, chorar ali, molhar o assoalho daquele quarto, orando, intercedendo pelo seu filho. Você às vezes tem que tirar o teu filho das garras do diabo. Sabe por que você está aqui? Alguém orou por você, intercedeu por você. Às vezes gente que você nem conheceu direito.
Às vezes lá, uma vizinha crente, um vizinho crente. Eu lembro quando eu era criança, meu pai e minha mãe tinham um amigo chamado Alcides. Eu lembro que ele era desse tamanho, acho que era cobrador de ônibus. Às vezes eu me lembro dele com uniforme da companhia. Aí ele era crente, assembleiano. Ele ia lá pregar para minha mãe. Eu me lembro das cenas, minha mãe lavando roupa, às vezes ele pregando para ela, cozinhando, ele pregando para ela. Eu me lembro ele cantando: eu era um jovem perdido, só queria o mal praticar. Minha mãe sempre orava, pedindo ao Senhor: Senhor, salva o meu filho deste mundo enganador. Você está aqui porque alguém orou por você. Sabe por que você continua? Tem gente que está orando por você. Porque eu sei que às vezes você diz assim: não é fácil, não vou aguentar, estou quase abrindo mão. Preste atenção, você vai abrir mão de Jesus, virar as costas para Ele, para ir para o mundo, servir ao diabo, satisfazer as tuas vontades da carne. Nós não podemos trocar o nosso Deus por aquilo que o diabo quer entregar para nós. Cuidado com este espírito de fascinação, porque ele ilude, ele engana, ele mente. Preste atenção no que eu vou te falar hoje. Olha o escândalo. Eu posso falar porque agora está na internet. A sujeira já foi para o ventilador. Descobriram aí um caso extraconjugal de um senador topzera, lá do comando do Senado. Ele estava sendo subornado pelo marido dela, que descobriu que ele mantinha ela financeiramente. Grampeou o telefone e descobriu coisas absurdas. É um chefe do nosso legislativo. Olha a vergonha. Olha a humilhação. A família sofre, parentes sofrem, amigos sofrem, colegas de trabalho sofrem, todo mundo sofre. A Bíblia diz que aquilo que é feito às escondidas será soprado sobre os telhados. Por isso, quebra, rompe com o pecado e diz: não, eu quero andar em santidade. Eu fui assim, eu pecava, mas agora eu ando na presença do meu Deus em retidão e justiça. Agora eu sou filho, descobri que eu sou filho e preciso andar em santidade. Você precisa aprender a andar em santidade. Amém. 1 de Pedro, capítulo 1, de 13 a 15, diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça. Diga comigo, na graça. Como é que nós vamos vencer? Pela graça. Nós vamos esperar na graça. Esperar inteiramente na graça
que se vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo. 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amados, quando a gente vai comprar algumas coisas da igreja, a pessoa diz assim: quer com nota ou sem nota? Para pagar menos. E a pessoa vai sonegar imposto. Aí eu digo, com nota. Ele falou, vai ser mais caro. Eu digo, com nota. Eu falei, rapaz, mas todos os pastores que compram com a gente, compram sem nota. Eu disse, eu não sou todo mundo. A gente pode errar, mas pode errar na ignorância, ou até mesmo na inocência, mas nunca por dolo, nunca por maldade, nunca por má fé. Aí você lá no seu trabalho, sempre tem que dar um jeitinho, né? Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. O Brasil nos explora na cobrança de impostos. Eu sei que é absurdo, mas eu estou falando comigo, que aquilo que antigamente eu achava que não tinha problema, de repente era uma porta aberta. Aí você rompe, aí você fecha. Olha, vamos passar esse documento, mas vamos passar com um valor mais baixo. Outro dia eu fiz uma compra, já faz um tempinho, uma compra pela internet. A pessoa disse, olha, se você colocar um valor mais baixo, na alfândega vai passar direto. Aí você mente, aí você defrauda, aí você rouba. Tem coisas que precisam incomodar a gente, mas você vai orar e vai dizer assim, Deus, eu não sei como eu posso consertar isso, mas eu quero te agradar, eu quero fazer tudo certo, eu quero fechar as brechas. Teve um irmão que queria vender uma televisão dessas maravilhindas, 100 polegadas, 4K. Irmão, mas esse preço aí, não sei não, está muito barato. Pois é, um amigo meu, que conseguiu, de um carregamento, falei, já sei, carga roubada. Irmão, já pensou, o pastor comprou uma televisão, que foi de uma carga roubada. Minha mãe precisava trocar o controle da TV dela, 55 polegadas. Aí o homem que oferecia garantia pela loja, Casas Bahia, foi até lá. Ele pediu outra televisão. Quando ele foi trocar a TV, minha mãe falou, não, eu não pedi outra televisão, eu só quero o controle. Sabe o que ele fez? Arrancou o adesivo de trás da TV e ficou com a outra televisão para ele. E é crente, de rabo quente. Amados, diga, eu não quero ir para o inferno. Mas pastor, o senhor sabe como é que é? Outro dia eu estava conversando com um pastor amigo. Ele falou assim, mas pastor, dá uma olhada assim para uma mulher, não é pecado não. Eu falei, olha, Jesus disse que se você olhar para uma mulher e cobiçar, desejar, é a mesma coisa de ter dormido com ela. Foi, então ferrou. Mas achar bonita, pode? Eu falei, acha tua esposa bonita. Cuidado com as tentações. O diabo ele é muito sucinto. Aí você diz assim, eu sou humano. Não tem uma música que fala que eu sou humano,
não sou perfeito. Olha lá, sou humano, não consigo ser perfeito. Presta atenção, a gente não pode justificar, não, eu sou carnal, eu sou carne, eu sou desse mundo. O sistema é esse. Quando a Bíblia fala de sistema, fala de cosmos. E a Bíblia traduz mundo por cosmos, o sistema deste mundo. Quem que opera atrás dele é o diabo. E nós temos que ir na contramão. Sabe, quando você tem sinceridade no seu coração, e você está sendo sufocado por certas leis, impostos, coisas injustas, confia que Deus, Ele vai te dar uma estratégia, Ele vai te dar uma direção, Ele vai te abençoar em nome de Jesus.